Rafael Belmonte por conta disso. Agradecer também a Scarlett, que está na picape da live, cuidando toda da parte técnica. Obrigada, Scar. Estamos aqui também com o Daniel Fazoli, nosso diretor de operações, e o José Muritiba, nosso diretor executivo. Queria fazer alguns combinados com vocês, pessoal. A primeira coisa eu vou ler todas as perguntas que rolarem aqui no chat, então mandem suas questões aí e a gente vai tentar ser bem rígido com os horários. A nossa intenção hoje é de passar bastante o que a gente entende do cenário atual, então o que a gente vê que está acontecendo, e não nos prolongar em tópicos não tão relevantes. Então, vocês podem esperar um conteúdo de muita qualidade e focado. Então, queria passar agora a palavra um pouquinho para o Muritiba e para o Fazoli, comentando o panorama geral que a gente vê no mercado hoje. Boa, Isadora. Obrigado, boa noite. Boa noite a todos, obrigado por estarem participando aí, né? É um prazer poder contribuir, poder tê-los ainda mais perto. Mesmo nesse momento de isolamento social aí, a gente poder ter alternativa de continuar com toda essa entrega que a B-Startups tem e poder reuni-los, mesmo que agora sejam essas as circunstâncias, né? Enfim, é um momento complicado, é um momento difícil, todos nós estamos sendo bastante impactados. Foi uma surpresa óbvia a nível de mercado mundial, mas a gente vem entendendo de que maneira e de que forma, sem dúvidas, a B-Startups continua atuando e de que maneira as dores começam a se renovar dentro do ecossistema, né? DNA da startup por si só já é de renovação, já é de adaptação, já é de mudar suas propostas de entrega de valor, seus produtos, seus serviços. Então, continuar com essa realidade, continuar colocando isso em prática, entendendo e adaptando constantemente todo esse cenário para essa nossa nova realidade, né? Bom, passo a palavra aí para o nosso querido Fazoli. Obrigado, boa noite, galera, bem-vindos aí. Eu concordo bastante com o Muritiba, acho que uma visão legal de a gente colocar aqui, que a gente sempre debate, inclusive, do nosso lado, com todos os dados, tudo que a gente vê pelo ecossistema, qual que é o nosso posicionamento. E a nossa ideia, obviamente, não é ignorar de forma alguma todos os impactos que estão sendo gerados por essa situação, por esse contexto em que a gente vive, mas a gente sempre tenta olhar para frente e enxergar um pouco de possibilidade, o que isso pode trazer do outro lado da balança como positivo para o ecossistema como um todo, para as startups e, através das startups, para a população que é impactada pelos serviços e soluções que a gente oferece como ecossistema, né? É isso aí. Puxando agora um pouquinho mais para o lado de investimentos, que eu sei que é um dos tópicos que todo mundo está mais apreensivo. Eu queria entender um pouquinho de vocês, o que vocês têm visto e como vocês enxergam esse momento e o que vocês querem passar para a galera que está acompanhando a gente aqui na live. Boa. Há 2 semanas atrás, se eu não me engano, né, a gente foi pego aí com algumas matérias saindo em jornais relevantes, comparando que o volume de investimento tinha, se não me engano, reduzido 85% quando comparado a março de 2019. Eu tenho uma opinião um pouco diferente disso. É um momento muito complexo e muito independente, muito ímpar, né? E difícil de se comparar com o mesmo período de um ano, onde nós tivemos recordes de unicórnios, onde a gente ficamos empatados em 4º lugar em geração de unicórnios a nível mundial. Então, era uma movimentação financeira muito intensa em 2019, e quando comparado com o momento que a gente vive de lockdown, de retração, é óbvio que serão discrepantes. Em paralelo a isso, eu falei, bom, a gente precisa se posicionar, tem que entender mesmo. Nós, né, aqui na B-Startups, começamos a ter um diálogo um pouco mais intenso. Eu me lembro que eu conversei com o Rafael, que hoje ele está na Bossa Nova, né, na Bossa Invest, já fez parte, era o ex-diretor aqui da B-Startups, e ele comentou, cara, a gente aqui continua investindo, e outros fundos se posicionando e dizendo, bom, 2019 foi um ano que, então, são fundos que atuam de maneira muito intensa, né, aqui no mercado nacional, e eles se posicionando dizendo, bom, nós capitalizamos em 2019, nós estamos capitalizados, e a principal
atuação de um fundo, o principal dever desses investidores é de alocar esse dinheiro, né? E não sentar em cima dele, alocar. Então, essa realidade de investimento, ela continua. A tendência e o que esses fundos nos mostram é que sim, continua. Foi até bacana uma iniciativa lá da Bossa Invest, que eles fizeram uma rodada de investimento online. No dia seguinte que saiu essa matéria, eles fizeram uma rodada de investimento online, onde eles tiveram o pitch de algumas startups que já estavam pré-selecionadas por ele, mercado de educação, umas edtechs, e fizeram um investimento online, mostrando um pouco, né, do posicionamento deles no mercado a nível, de maneira bastante pública, e deixando claro que sim, podemos mudar as teses, é um momento onde alguns fundos eu tenho visto também se posicionar no aspecto de follow-on em cima das investidas já do portfólio e continuar agregando, né, e acreditando já nesse portfólio que está constituído. Porém, ainda assim é momento onde esses fundos estão se posicionando, continuam se relacionando com empreendedores, analisando o momento, entendendo novas oportunidades que esse cenário apresenta, e dinheiro continua existindo no mercado. Então, é um ponto um pouco delicado, mas que sim, eu continuo positivamente acreditando que essa realidade avança. Você, Daniel? Sim, acho que bons cases que a gente viu aí, justamente uma iniciativa como essa da Bossa é uma iniciativa bem legal. E a gente também recebeu algumas demandas, inclusive de órgãos, de grandes órgãos, através de iniciativas que procuravam potencializar soluções que poderiam ajudar nesse momento. Então, o investimento, ele surge justamente, ele pode cair do ponto de vista do VC em alguns momentos, embora alguns parceiros nossos, como a Bossa, como a Redpoint, tenham a tese de ainda continuar investindo, porque onde faz sentido esse dinheiro está gerando negócio, proporcionando, né, novas oportunidades para as startups, mas a gente também viu um movimento que talvez não estivesse tão forte antes, de iniciativas como a do BNDES, como a do BID Lab, então o Banco Interamericano de Desenvolvimento, que estão fomentando de alguma forma soluções para combater o Covid, seja na saúde mental, ou seja através de projetos de georreferenciamento, de telemedicina, de fintechs, para levar esse dinheiro até a mão do cliente final, que é a população, né? Então, acho que surgem novas oportunidades realmente. Tem um cenário, talvez uma dificuldade de encontrar um aporte para quem estava captando, algumas teses de um menor valuation, mas acho que isso passa um pouco pela análise individual e não significa que tem menos recurso no mercado no sentido de investimento em startups. Acho que para os empreendedores vale a pena continuar buscando essas soluções, continuar seguindo a sua estratégia, que no fim ela é impactada de alguma forma, mas ela segue dentro do core dela, né, da linha central ali para os objetivos. E isso não deve ser considerado como uma barreira aí para seguir em frente. Certo, E eu acho, assim, eu vejo também como uma oportunidade de atrair mais olhares depois desse baque inicial, né, quando as coisas começaram a se estabilizar, já que o dólar está tão alto, investir em startups no Brasil fica muito barato, né? Então a gente pode esperar aí também alguma coisa nesse sentido. Legal. Gente, eu vou reforçar para que vocês façam perguntas, porque eu preciso ver elas antes de terminar aqui o assunto, para a gente não ficar indo e voltando com elas, tá bom? Queria saber um pouquinho, então, do momento no geral para as startups e como que a B Startups tem conseguido mitigar os impactos desse momento, que vocês querem elucidar aí, que a gente vem fazendo como Associação Brasileira de Startups, tentando dar o nosso apoio para as startups. Boa. Sem dúvida é um momento de muita dúvida, muita incerteza, né? Mas desde o início um posicionamento nosso foi de, vamos acompanhar, entender o mercado, e mais do que nunca agora é a hora da gente estar um pouco mais próximo dos empreendedores. Então, é constante essa nossa busca por entendê-los, entrar em contato, tenho ligado para diversos, trocado muitos e-mails, nossa equipe tem sido muito receptora dessas
dessas atuações e de como está se comportando, né, a vida desses empreendedores e empreendedoras espalhados pelo Brasil. É lógico que as dores vão se diferenciar em termos de mercado, até posicionamento geográfico, enfim, porém, algumas são transversais, né? E em todos esses papos, 2 pontos que têm sido muito enfatizados por todos os players que a gente conversa no mercado são em 2 grandes vertentes que a B Startups, de maneira muito eficiente, aí tem tentado atuar. Uma delas é a redução de custo. Então, é um momento de incerteza, é um momento onde todo mundo segura um pouco mais o caixa, cuida um pouco mais de novos investimentos, cuida um pouco mais de novas contratações. Então, isso reflete diretamente a uma necessidade também das startups refletirem a esse congelamento de custo, né, e essa retração no que diz respeito à composição dos custos deles também. Então, a gente entendeu que era necessário atuar e apoiar nessa redução de custo. Para isso, de maneira imediata, a gente buscou alguns parceiros, alguns deles muito proativos, de imediato se posicionaram e deram essa resposta para nós, nos acompanhando nessa jornada, acreditando nesse trabalho, e de maneira muito rápida a gente conseguiu reduções expressivas, descontos expressivos, créditos expressivos em players que representam de maneira bem expressiva, né, o custo de uma startup. Então, a gente conseguiu, vou citar algum deles aqui com bastante prestígio, porque foram pontos que nos atenderam de imediato. Então, por exemplo, a AWS, a gente conseguiu créditos relevantes de cloud. Cloud é um custo intenso dentro de uma realidade de uma startup, então a gente conseguiu créditos com eles liberados para todas as startups da nossa base. Conseguimos apoio da Salesforce, tendo meses de gratuidade, redução de pacotes, ampliação de benefícios. Tivemos a parceria com o Pipedrive. Então, são todas ferramentas aí que se posicionam e ajudam as startups no dia a dia e que representam custos para elas no final também do dia. Então, a gente conseguiu, de maneira muito objetiva, atuar e com essas parcerias unir mais do que nunca, né? Momento que tem ficado muito evidenciado a solidariedade, mais do que nunca unir esforços a fim de reduzir esses custos. E tem sido bastante relevante. Eu brinco, a gente bugou o nosso sistema interno, nosso time ficou sobrecarregado, tivemos que remanejar a equipe, o CS completamente atolado em função de atender essa demanda, mas o que a gente sempre bate diariamente esse é o momento de não se preocupar muito com o trabalho que isso vai dar, e sim com o resultado que isso vai ter. E o resultado é impactar diretamente esses empreendedores e empreendedoras lá na ponta, e isso está sendo feito. Então, se for preciso virar noite, trabalhar de final de semana, nós e nosso time continuaremos fazendo como já estamos, para que isso seja entregue aí na ponta para vocês, né? E uma outra linha de atuação, que era uma dor muito constante e transversal de todos esses players, bom, eu preciso reduzir custo, mas agora, mais do que nunca, eu preciso continuar gerando negócio, eu preciso ampliar essa atração de negócio, eu preciso ampliar as minhas oportunidades e poder dar sequência nessas atividades, né? Então, em paralelo a isso, a gente já tinha um modelo, um produto, uma ferramenta dentro do nosso Startup Base, que hoje é a maior base de dados e de informação do ecossistema nacional. Dentro do Startup Base a gente tem uma página que chama Programas, e lá a gente divulga dores e necessidades, enfim, demandas do mundo corporativo, ou poder público e privado, enfim, mas de grandes empresas que buscam solucionar algum problema através de startups. E o que a gente fez foi, essa ferramenta ela era disponível só para os nossos mantenedores, e ela era uma ferramenta que era um serviço comercializado no mercado de maneira clara e objetiva, né? O que a gente fez foi abrir de maneira gratuita para todo o mercado, para que todas as empresas pudessem, e que tivessem essa dor mapeada, pudessem divulgar, e a gente se compromete de, em até 48 horas, apresentar soluções que tenham fit com essa necessidade. Então, isso, a gente ampliou demais a nossa base de divulgação, fomos atrás, nós temos uma grande aderência, né, um grande relacionamento com o mercado, com as grandes corporações, e sendo mantenedoras nossas ou não, é uma abertura muito forte em função de todo esse nosso posicionamento que é dado para a B Startups. A gente utilizou esses contatos a fim de, bom, esse é o momento, você está com alguma dor de imediato, você está com algum problema, nós estamos aqui para ajudar e para que possamos juntos unir esforços e solucionar as suas dores, né, de maneira clara aí com startups. Então essa página está aberta, desde já, para quem está assistindo, para quem está acompanhando,
tanto as startups empreendedoras que tenham soluções, que tenham fit, tenham match, entrem lá, startupbase.com.br/programas. Lá vocês vão ver os desafios, as empresas que estão desafiando. Algumas delas preferem não divulgar e fica de maneira anônima, porém, continuam com o botão de inscreva-se ativados. A gente tem uma curadoria por detrás disso para que possamos entregar, né, soluções que tenham o melhor fit com essas demandas. E isso aumentou muito o volume, aumentou muito o fluxo de acesso, aumentou o volume de geração de negócio por boa parte dessas startups que a gente tem relacionamento, mas também com esses players que a gente se relaciona no mercado. Muitos deles se sentiram motivados e estão atuando de maneira mais intensa, talvez nem estivessem em seu planejamento, mas num novo modelo que é exigido, né, por essa situação que a gente vive, estão entendendo, e as dores em geral que são sentidas, elas, de maneira muito clara, compõem a equação que já é de DNA das startups, né? Redução de custo, otimização de recurso, aumento de produtividade, são todos pontos que têm muita sinergia. Então, esse start nosso trouxe muito efeito e está trazendo muito engajamento. Então, essas duas frentes, redução de custo e nova geração de negócio, tem sido um pilar muito intenso de atuação da B Startups. E temos uma terceira iniciativa também que diz respeito exclusivamente sobre startup versus Covid, que aí o Daniel, que esteve muito à frente, atuou de maneira intensa nessa vertente. Eu peço para que ele esclareça aí para todos que nos acompanham. Boa, comenta aí. Legal. Se tiver alguma pergunta também específica quanto a isso, Isa, depois você pode comentar com a gente aí. Mas eu acho que é muito nessa linha, né? Entender as dores, quais são as principais dores do empreendedor nesse momento, e partir do princípio do que estava ao nosso alcance, que era receita e custo, logo que a gente identificou. E do lado da receita surgiu essa oportunidade de atuar bem focado no combate ao Covid. Então, a gente fez alguns demo days junto com os Ministérios da Saúde e Economia, mas tivemos participação de diversas entidades, desde Anjos, como a BVCap, Anjos do Brasil, até BNDES, o próprio Ministério da Saúde e da Economia e secretarias locais, para apresentar possíveis soluções prontas para implementação e para escala a nível nacional, que pudessem ajudar com exame rápido, identificação rápida, sistema de drive-thru para exame e notificação via aplicativo, mapeamento de zonas de calor, né? No caso, São Paulo, no Brasil, é o grande foco, mas tem alguns outros pontos. Então, a gente atua bastante nessa linha para ajudar o governo a ganhar uma agilidade, de alguma forma, através das startups no combate ao Covid. Estamos também atuando em algumas outras frentes. Isso tudo veio do apoio de muitos players que são próximos, desde a GoNew até iniciativas como o SOS Covid, que começou no Rio de Janeiro, depois expandiu, em parceria com o próprio BID, que fez uma frente de atuação a nível América Latina, de soluções que pudessem, inclusive, ser exportadas, e a gente fez essa curadoria puxando essas soluções, entendendo como que a gente poderia linkar as pontas aí. Em paralelo, a gente também entendeu que dava para atuar, e seria o nosso 10% para a sociedade. Então, não somente focado na startup como meio de impactar a sociedade, mas também diretamente com as pessoas do nosso mercado, em duas frentes também. O AB Startups Jobs, que foi lançado essa semana, em 24 horas a gente conseguiu mais de 200 pessoas cadastradas, o que não é o melhor dos sinais, mas pelo menos é uma forma que a gente acredita para conseguir gerar uma visibilidade, uma oportunidade, que foi pegar pessoas do ecossistema que estão à procura de recolocação e poderem disponibilizar os seus perfis no LinkedIn e as suas áreas de atuação para as empresas que nos procuram e pedem talento. Então, para quem está procurando talento, a gente colocou essa plataforma no ar, do ABS Jobs, e também colocamos uma plataforma que está no nosso blog, todo mundo pode visitar, sobre iniciativas que a gente acredita e pode apoiar para conectar com doadores e ONGs para distribuírem cestas de alimento, álcool em gel e água, né, a nível nacional também. Então, esse é o nosso lado, a nossa atuação em uma frente um pouco mais direta de combate ao Covid.
mas que a gente também entendeu que poderia ser uma forma de contribuir, de trazer o ecossistema, todos os nossos players com quem a gente se relaciona, para ajudarem um pouquinho mais diretamente. A gente tem feito bastante coisa e vocês podem esperar por mais coisas, mais atuações, mais benefícios para as startups, mais conexão com corporates. Contem com a AB Startups nesses momentos. Veio uma pergunta aqui, vieram algumas perguntas, na verdade. Uma delas a gente já acabou de responder sem querer, sobre as demissões e como que a gente tem ajudado. Então, a Ana Flávia até colocou o link, obrigada, Aninha, que é o ABS Jobs. Outra pergunta que veio é sobre comunidades, então como que as comunidades estão se fortalecendo e se cuidando, e se existem ações conjuntas. Sim, eu, na área de comunidades da AB Startups, organizei um encontro online também entre alguns líderes de comunidade, entre muitos líderes de comunidade, na verdade, foi um engajamento super legal, a gente teve mais de 50 pessoas online compartilhando o que as comunidades estavam fazendo para combater esse momento, tanto com apoio direto às startups, mentorias, quanto algo um pouco mais social, ajudando os pequenos produtores, os negócios locais e até população mais carente. Então, a gente teve essa troca, foi bem interessante. Eu fiz todo um compilado de ações legais relativas às comunidades do Brasil todo, e a gente vai chamar os melhores casos para expor o que eles fizeram, como eles fizeram, para compartilhar com vocês. Então, fiquem ligados nas próximas lives. Essa é a primeira de uma série de lives que a gente vai fazer todas as terças e quintas-feiras. A próxima live, na verdade, é na quinta-feira que vem, porque a terça-feira é feriado e a gente preferiu não colocar mais uma live no ar. Mas a partir de quinta-feira que vem, então, vocês podem esperar uma live com conteúdo fora dos grandes eixos, assim, de cidades fora dos grandes eixos. Então, iniciativas do Piauí, iniciativas lá de Manaus. Tem muita coisa legal acontecendo no Brasil e a gente quer usar esse momento para explorar mais ainda essas outras cidades que às vezes não são tão vistas. E aí, deixa eu ver outras perguntas aqui. Eu acho que também a gente pode comentar um pouquinho, Isa, no questionamento sobre as demissões. A gente entende que é um movimento bem sensível, muito difícil para ambos os lados, com certeza, né? A gente precisa ter um pouquinho de empatia também, não só com as pessoas, entender a realidade de todos os empreendedores, os desafios que todo mundo está passando. Isso não é só no ecossistema de startups, mas a gente tem feito um trabalho, e todo mundo que quiser contribuir, como sabe, a ABS é uma instituição de portas abertas, então a gente está sempre à disposição para ouvir, mas a gente está fazendo um mapeamento com alguns parceiros, identificando quais foram essas demissões, se foram em massa, se não foram em massa, quanto que isso está gerando de talentos disponíveis no mercado, de rotatividade, e quantas oportunidades do outro lado foram criadas. Então, até um spoilerzinho aqui, a ideia é que o ABS Jobs, ele no futuro, ele também tenha a disponibilidade de oferecer vagas, mas a nossa ideia não é criar uma concorrência com todo mundo que a gente já sabe que faz isso muito bem também. É justamente dar visibilidade imediata, de forma gratuita, mas até plugar com grandes parceiros. A gente tem algumas instituições formando talentos que estão contribuindo, colocando esses currículos na nossa base, que foi uma forma que a gente encontrou de mediar esse contato, e eu acho que em breve as empresas também vão poder oferecer isso ali na nossa plataforma, então podem ficar de olho, tanto para quem está procurando, quanto para quem quiser divulgar alguma coisa, e utilizem ao máximo. Não é para a gente, isso é para vocês. Sim, a gente conta com vocês. E eu tenho uma surpresa para todo mundo. O Amuri, ele tinha tido um imprevisto, mas ele conseguiu reconectar aí, e ele vai entrar na live com a gente também, comentando, dando um pouquinho da visão dele sobre tudo o que a gente tem discutido. Passei agora o link para ele entrar na live, então ele deve estar entrando daqui a pouquinho.
Deixa eu dar uma olhadinha nas perguntas. Panorama para agrotechs e marketplaces locais. Como se existe alguma solução para lojistas driblarem essa crise? Hugo dando um spoiler, sim. Provavelmente nas próximas edições dessa live eu vou trazer uma solução exatamente para isso. Então fique ligado, esteja com a gente nas próximas também. Alguma coisa para agro? Meninos? Eu acho que também tem que acompanhar um pouquinho alguns editais que estão saíram sim algumas iniciativas para agro específica, até em termos de produção e escoamento de produção, né? Agora que a gente está com algumas barreiras logísticas um pouco maiores do que o comum, mas tem iniciativas antigas de agro que continuaram ativas também, então também vale dar uma olhada. Depois a gente pode disponibilizar para todo mundo que participou aqui. Mas Legal. comentando um pouquinho sobre essas iniciativas para vocês que tiverem interesse. E eu acho que o Amuri chegou. Chegou. Procede produção. Certo. E aí, meu povo? Vejo ele online. Seja bem-vindo, presidente. Muito obrigado. Boa. Abordamos alguns pontos aqui já, falamos um pouco sobre o que a B-Startups vem fazendo momentaneamente, né, sobre esse cenário que a gente vive, então a página de programas, falamos bastante sobre a redução e os benefícios associados em prol de reduzir os custos, abordamos de maneira bem intensa aqui também um pouco sobre a iniciativa do Startup versus Covid, né, então os demo days que a gente conseguiu reproduzir para o governo, junto com os ministérios. É bom ter a sua opinião sobre todo esse panorama também. Sim. Eu acho que nesse momento agora o que a gente tem eu dividiria em 4 estágios aí essa crise aí, pelo que eu pude acompanhar junto com vocês aí do time. A primeira fase foi a fase em que a gente teve que orientar as startups para segurarem caixa, entender a situação, um pouco alarmista na medida certa, né? Porque a gente está falando da sobrevivência de negócio e tal. A segunda fase, eu acho que foi um relacionamento provocado, que a gente provocou com os clientes e com os fornecedores, né? Provocando o diálogo, né? Cara, vai conversar com esse cara, vai entender empaticamente o que ele está passando também, vai tentar diminuir o seu churn, não fazer com que esse cara cancele você, não seja a última linha que esse cara vai cortar do custo dele. A terceira semana, na minha opinião, acabou sendo a parte mais da criatividade. Beleza, a gente entendeu o problema, sentamos no caixa, a gente conseguiu conversar, negociar, readaptar algumas coisas, mas aí agora vem a fase da criatividade. O que eu posso fazer, né, para vender mais, continuar vendendo, de me digitalizar, etc. E aí no quarto, que eu acho que que a gente está vivendo um pouco agora, todo mundo já entendeu que esse é o contexto e agora a gente está refazendo os planejamentos, né? Então, as principais decisões estão sendo tomadas agora, eventos sendo cancelados ou adiados, modelos de negócio sendo revistos, pivôs sendo implementados. Então, acho que agora a gente entra numa fase de maior maturidade de alguns negócios. Só trazendo alguns números para vocês. A média das empresas, né, nessas últimas semanas de perda de receita também acompanhou essa curva. As primeiras 2 semanas, a maioria das startups que eu me relacionei e conversei chegaram a perder 50%, 60% do seu ritmo de receita. Mas muitas delas conseguiram equilibrar isso nas últimas 3 semanas. E eu diria que as que receberam pouco impacto tiveram uma redução de 20% a 30% nas suas receitas e estão conseguindo sobreviver com isso. Se você está com mais do que 30%, 40% de quebra de receita, provavelmente é porque o seu negócio é muito relacionado ao Covid ou você ainda não fez algumas alterações substanciais no negócio para aproveitar. Mas tenta manter esse panorama. Se você está abaixo de 20% de perda de receita, você está junto com todo mundo, faz parte, o mercado deu uma encolhida, você deve estar fazendo uma série de ações para se manter. Se você está com mais do que 30%, ou você está muito dentro do problema, ou está faltando algumas ações. E você não teve nem 20%, cara, provavelmente você é um daqueles negócios que está conseguindo se dar bem com a crise,
ou você implementou estratégias muito eficientes de crescimento, de venda, criativas, para que você pudesse continuar tocando barco. Então, acho que no final do dia está todo mundo lutando junto com isso, e as iniciativas da B Startups de promover a aproximação de quem está resolvendo o problema com o governo federal, de promover a abertura das vagas para que as pessoas tenham acesso aos melhores talentos, de promover os desafios através de Startup Base, de colocar essas startups on base, eu acho que mostra um pouco de como o nosso ecossistema está se organizando, né, para passar por essa e sair mais forte lá do outro lado. Legal. Pô, Amuri, acho que também seria legal se você pudesse comentar aí, dentro dessas que você viu sofrerem mais impacto ou menos impacto, você identificou algum padrão, alguma vertical, por exemplo, para o pessoal que sempre pergunta para a gente? Sim. Eu acho... pode ser até chover um pouco no molhado falar isso, né? Mas aquelas empresas que já tinham seus produtos realmente digitalizados, essas sofreram menos e conseguiram aproveitar. Está se investindo mais do que nunca em aprendizado e conteúdo. Então, aprendizado e conteúdo está em alta, saúde pessoal está em alta, logística, entrega e serviços que você realmente dependa de mão de obra externa também estão em altas, né? Tudo relacionado à telemedicina está em alta. Esses setores estão indo bem. Alguns setores, por exemplo, relacionados a e-commerce também estão indo muito bem, né? Tudo que remota para esse consumo dentro de casa está indo muito bem. Negócios relacionados diretamente à operação de ponta de rua, esses sofreram mais. Mas todos os negócios caíram um pouco. Eu tenho 14 startups ativas no meu portfólio hoje, cara. Todas elas sofreram um pouquinho, mas uma ou duas sofreram muito, e outras estão indo muito bem. Então, assim, no meu próprio portfólio, como eu invisto em vários segmentos, e-commerce, plataforma de conteúdo, moda, eu estou vendo várias dessas verticais, né? Moda, por exemplo, está sofrendo muito. Moda, as pessoas não precisam comprar mais nada, né? Por que eu vou comprar roupas? Por que eu vou fazer alguma coisa que renove meu guarda-roupa? Se eu não estou saindo de casa, deixa essas roupas que eu estou usando aqui manterem assim mesmo. Então, moda sofre muito, mas tudo que é auxílio à venda de e-commerce está crescendo muito. Agências, serviços de criação de conteúdo, de artes, tudo relacionado à multimídia está muito forte. Então, eu tenho percebido que algumas startups sentiram baque, mas depois elas conseguiram retomar, olha, assim, principalmente se a gente tomar essa proporção de quebra de faturamento. O que eu tenho mais percebido, cara, é que, por incrível que pareça, algumas ações que a gente faz, elas parecem pequenas. Vamos vender 3 meses de assinatura por desconto para você comprar agora e a gente conseguir manter você durante a crise. Mas isso vai reduzir o meu valor por assinatura, isso vai trazer, vai depreciar o meu produto. Não. As startups que têm feito esse tipo de ações criativas, vendendo em canais diferentes, vendendo lotes, vendendo para frente, criando collabs, parcerias, elas estão 5% numa semana, 5% na outra, 5% na outra, 5% na outra, e isso já está se tornando uma fatia relevante de faturamento. Então, a única coisa que o empreendedor não pode fazer agora é manter o mesmo padrão de jogo que ele tinha antes. Realmente agora é a hora de você repensar, cara. Tentar mandar alguma coisa diferente para esse cara, tentar vender de um jeito diferente, tentar trazer antecipação de receita, tentar, às vezes, fazer isenção de cobrança só para não perder esse cara. Tem muita adaptação que vários tipos de negócios estão conseguindo fazer nesse momento agora. Agora, cada segmento está reagindo de uma forma diferente, isso é fato. Legal. Amuri, aproveitando que você está aqui, queria saber um pouquinho sobre os investimentos. Você comentou que 2 das suas 14 investidas são as que estão sofrendo mais. Isso. Você vê algo parecido assim no mercado como um todo? Essa porcentagem? Como investimento, eu diria que o que vai atrair investimento agora, atrair mesmo, nesses próximos meses, com certeza são aquelas startups que estão performando a mais durante a crise. Existem startups que estão performando mais durante a crise. Por exemplo, uma plataforma de eventos e congressos online que a gente está analisando duplicou o seu faturamento agora no mês de março para abril. Uma outra startup relacionada
a gestão de aluguel de carros de pequenas e médias locadoras também está tendo o seu mês histórico. Uma startup de um conhecido nosso, olha que engraçado, que pareceria incoerente, mas a startup Events, que foi fornecedora do Case, né, nessas últimas edições lá do Alexandre, ela está tendo agora em abril o seu mês histórico de receita, não porque ela está deixando de fazer eventos e ela perdeu receita com isso, mas porque ela já estava se tornando uma plataforma software as a service para que esses eventos contratassem seus fornecedores digitalmente. Então, quem conseguiu, ninguém conseguia prever isso, né? Mas quem já estava caminhando para a escalabilidade com planejamento, teve agora uma oportunidade muito grande de crescimento. A Gama Academy do Guilherme Junqueira, que eu sou investidor, ela começou no início da vida dela fazendo cursos presenciais, imersões presenciais, e ela já estava no modelo híbrido que ele chama, né, que era 70% online e 30% presencial. Cara, quando começou esse negócio do corona, ele virou a chave imediatamente, ele ficou full digital. E ele já está conseguindo ver recuperação de receita agora, já está tendo um mês tão bom quanto ele teve antes da crise. Então, eu acho que o segredo agora se você dependia demais do offline, você está tendo um pouco mais de dor para fazer essa transição, mas, ao meu ver, os investimentos agora vão apontar para aquelas que estão performando, porque é óbvio, todo investidor, no momento de insegurança, quer jogar mais certo. O próprio Warren Buffett, né, ele tem um grande parceiro chamado Charlie Munger, que é o parceiro de vida dele. E o Charlie Munger, ele fala isso, ele fala, cara, a maioria das vezes a gente tem que não tentar ser esperto, a gente tem que tentar não ser estúpido. E, em alguns casos, não ser estúpido, principalmente para o Charlie Munger, significa apostar no que pode estar dando certo, apostar no que eu tenho conhecimento, não dar tantos saltos acreditando que tudo vai dar certo, e sim escolher as minhas posições baseado naquilo que eu tenho em contexto, conhecimento. Eu acho que agora os anjos vão atuar dessa forma. Mas daqui a 2 meses ou 3, eu acredito que investimentos em outros negócios que já se estabilizaram e já viram como é que passaram pelo corona vão começar a acontecer de novo. Eu, por exemplo, estou analisando negócios que sofreram baques agora no corona. A gente vai ter uma adaptação de valuation, eu acho que como o custo operacional vai reduzir como um todo mundo vai ser mais eficiente, mais trabalho remoto, alguns custos de aquisição de usuários vão ser revistos, eu acho que os valuations vão ser um pouco mais adaptados, porque esse empreendedor vai precisar de menos dinheiro para rodar 12, 18 meses. Então, acho que isso vai ser uma coisa que a gente vai perceber no mercado, uma redução no valuation médio dos deals. E, da mesma forma que eu estou analisando novos negócios, eu acho que investidores anjo, principalmente, esses vão começar a assinar cheque agora em abril e maio. Agora, Venture Capital, Isa, respondendo você, esses eu acho que vão ser um pouco mais lentos. Por quê? Porque os investimentos de um Venture Capital, de um Series A e um Series B, são muito pesados. E as startups que eles investem têm uma musculatura muito grande. Estamos falando de Loft, de Quinto Andar, de Nubank. Esses caras são brutamontes, apesar de startups, mas já tem 200, 300, 400 funcionários. Esses investimentos e essa queima de capital que eles fazem já é muito agressiva. Então, para um Quinto Andar não poder mandar seus corretores e mostrar apartamentos, é muito forte essa linha de receita que vai ser cortada. Então, os VCs eles estão sentando junto com as suas startups e dedicando atenção ao portfólio deles, pelo menos pelos próximos 6 meses. Eu acho que esse vai ser a regra de ouro. Mas o investimento anjo ele vai acontecer sim. Eu, pessoalmente, já acredito que em abril ou maio eu já vou estar assinando alguns cheques e eu acho que os anjos vão ser o motor de recuperação dessas pequenas startups. Mas os VCs vão segurar um pouco até o final do ano, com certeza. Então, anjos... dá para contar com essa retomada de investimentos. Sim. Agora. O anjo, apesar de... o dinheiro do anjo ele vem ou da venda de empresas ou de uma riqueza antiga, mas grande parte deles tem dinheiro em bolsa. Mas o investidor anjo consciente na bolsa também, ele sabe que o papel desvalorizou, mas ele não vendeu aquele ativo dele. Então, ele teve uma desvalorização na carteira, mas ele não teve uma quebra de patrimônio. Ninguém teve que vender suas casas ainda, ninguém teve que sacar todo o dinheiro do fundo da poupança. O que acontece, que a gente tem que entender, por que o dinheiro do investimento anjo diminui durante um tempo, é que quando esse cara vai fazer um investimento anjo, geralmente ele vai lá no CDB, vai lá na bolsa, vai lá no fundo e ele tira o dinheiro do investimento daquele ativo dele e realoca. O dinheiro do investimento anjo não fica guardadinho, parado numa poupança, ele fica alocado. Então, de fato, quando você olha o seu dinheiro alocado
e vê que ele perdeu 30%, 40% porque ele estava alocado em papéis ou em fundos, você segura um pouco. Mas ele sabe também que aquele papel vai retomar uma valorização em 6 meses a um ano. Então, principalmente na rede do Investidores VC, que são os anjos que eu faço parte do pool, somos 80 anjos. Pelo menos uns 25, 30 deles estão entrando nos grupos e querem fazer investimentos nos próximos meses. Está todo mundo até querendo saber as oportunidades. O pessoal quer comprar barato, né? Não vai ser tão barato, mas eu tenho certeza que o investimento anjo vai ter uma retomada muito forte no segundo semestre. Legal. E puxando um pouquinho a sardinha para o lado de comunidades, você acha que startups fora dos grandes eixos vão acabar tendo um pouco mais de visibilidade, já que está todo mundo no online? Eu acho. Eu estava até falando isso com a Renata, do Cuba, a gente fez uma live em que a gente falava isso. Existe uma dificuldade que a ABS ataca, né, que é tentar entregar o mesmo nível de oportunidade para quem está fora dos grandes centros. O grande centro, ele te dá, obviamente, uma rede muito importante para que você construa em cima dela, mas ele também te dá um acesso direto ao mercado, a grandes empresas, a grandes reuniões, a grandes VCs, a mídia, de uma forma muito mais intensa, né? Pela questão da densidade. Tem muita gente falando sobre o mesmo assunto, então aquilo vira um imã. Essa proximidade de reuniões, de encontros, de eventos, ela é quebrada com essa quarentena. Esse empreendedor de cidades e de comunidades mais distantes do centro, ele vai ter, sim, um nível de competitividade, de contato agora. Ele vai ter o mesmo nível de relacionamento e de ficar face a face através de uma câmera como essa que a gente está, do que um outro empreendedor. Ainda vai falar um pouco mais alto o background e o histórico de contatos que esse cara veio fazendo antes da crise. Mas fato é o seguinte, para quem é de uma startup ou de uma comunidade que é diferente das maiores que a gente conhece, não existiu um momento onde todas as pessoas que você precisa se relacionar que estejam aqui nesse digital. Então, tá todo mundo com mais tempo para calls e videoconferências de 10, 15 minutos. Eu acho que a startup que souber aproveitar isso, ela não precisa nem falar de onde ela é. Se ela já chegar com o pitch dela, com a atração certa, e falar, cara, eu queria uma call, uma conference com você, jogo rápido, ela vai entrar num subconsciente igual a todo mundo que está em São Paulo, que está em Brasília, que está em Belo Horizonte, que está em Florianópolis. Então, eu acho que sim, eu acho que eles ganham competitividade porque ficou um pouco flat essa questão do contato presencial. A gente sabe, por exemplo, está todo mundo no Cubo da B-Startups, a gente sabe que se você tomar um café lá embaixo no Cubo, você encontra com 5, 6, 7 pessoas e pode ali gerar aquele networking, aquela troca ao vivo. Isso não existe mais. Então, o acesso ficou mais democrático nesse aspecto. É bom reforçar o lado bom da coisa, né? Uma pergunta que veio aqui do chat foi sobre o investimento ir mais para startups maduras em vez de early stages. Isso mudou alguma coisa durante esse período ou continua a mesma lógica? Vamos lá, é uma boa pergunta, cara. Eu acho que quanto mais tarde um anjo entra no negócio, menor é o risco dele e maior é a chance dele ter um retorno sobre aquele investimento. Dizer que esse cara vai parar ou diminuir o investimento early stage em negócios com um pouco mais de tração é dizer que ele está aceitando entrar em rounds mais avançados, diminuir a chance dele ter uma rentabilidade maior e diminuir o risco dele. Eu não acho que esse é o jogo do investidor anjo, cara. Eu acho que o jogo do investidor anjo é entrar naquele sweet spot em que aquela startup já provou problem solution fit, com certeza, e ela está começando a provar product market fit. Pelo menos ela já tem o início de um playbook de vendas, o início de uma receita, 10, 15, 20, 25 mil reais de receita por mês recorrente. Tentar pegar negócios que já têm uma receita maior do que essa não vai ser uma estratégia tão boa, porque ao mesmo tempo que o risco do investidor anjo é alto, é justamente o fato dele investir em 10 e acertar em uma ou duas que dá essa rentabilidade no portfólio. Eu não acredito nisso. Eu acredito que esse anjo, ao final da crise, pelo menos no próximo mês, né, porque a gente vai ter passado 2 meses de crise, esse investidor anjo ele já vai ter uma ideia muito clara entre qual startup que vai conseguir passar pelo túnel da crise e qual que vai ficar travada dentro dele. E eu acho que, independente do tamanho dela, aquelas que passarem vão estar com um oceano mais azul
e vão ter aprendido a passar pela crise com produtos adaptados a ela. Então, eu não acho que isso vai acontecer, não. Eu acho que quem passar pela crise, seja early stage ou seja um pouco mais maduro, em fase de tração ou escala, eu acho que ambos vão ter as mesmas oportunidades. Mas eu acho que os cheques continuam cheques menores. Eu acho que o anjo ganha mais protagonismo do que o VC nesse momento. Legal, obrigada. Gostei bastante. A gente está chegando no final, mas não saiam da live ainda. Queria pedir para o Muritiba, por favor, comentar como que a gente vai atuar nas próximas semanas, então como a B Startups vai atuar, o que o público pode esperar da gente. Conta aí mais alguns spoilers para a galera que está assistindo. Boa. Bom, a gente continua enfatizando as atividades que já estão em andamento, né? Então, a página de vagas e de disposição de talentos, a página de programas, continuar de maneira muito intensiva esse match, né, das oportunidades, das soluções que a gente tem através das startups com o mundo corporativo e esses parceiros que nos rodeiam, com as demandas que não só estão surgindo, mas que talvez houve uma super reprogramação de todo o seu cronograma, né? Todo um realinhamento que talvez não eram prioridade em outros momentos, mas que agora se tornam novamente. Então, essas atividades que já estão dentro desse nosso pipe de ação de execução, a gente vem intensificando elas. Vale a pena destacar que essas atividades são, em geral, pontos que são novidades, tanto para a B Startups quanto para o mercado, óbvio, né? Mas então está passando por uma estruturação interna. E isso tem sido plano de intensificação para os próximos pontos. E, assim, dentro da nossa atividade, de maneira geral, principalmente para os parceiros que estão assistindo e já conhecem a B Startups, a gente tem um DNA que é uma característica muito nossa, né? O Amuri sempre definiu isso muito bem, que é a capacidade que a gente tem de estar fisicamente em todos os lugares do país. Então, para isso a gente tem eventos, tem ferramentas e tem dispositivos que nos proporcionam esse relacionamento tão intenso com todo o país, né? A gente vai do extremo norte ao extremo sul, somos muito bem recebidos onde vamos e de maneira geral, a gente consegue contribuir. Caiu para mim. Para vocês também? Eu parei de ouvir o Muritiba. Também parei. A fim de... continue e continuará se posicionando a fim de ter essa prestação, essa proximidade com as comunidades, mas agora a gente vai adaptar tudo isso para o ambiente online, né? Então, nos próximos dias aí, a Muri e Isadora trarão novidades para todo o país, onde a gente vai sim continuar tendo essa presença. Saibam que continuamos aqui disponíveis, atuando em prol do ecossistema, talvez não mais com essa proximidade física, esse calor que é tão forte, uma acreditação tão intensa da AB Startups, mas sim nesse nosso novo ambiente, onde já é uma realidade de todo o nosso mercado, né? A gente continuará também entregando essas oportunidades. E muito do que o Amuri disse, né? Eu vejo isso também, óbvio, guardadas as proporções, mas no momento de maneira positiva, onde estamos todos alinhados, né? As barreiras que nos distanciavam em termos geográficos, talvez agora, no momento, a gente tenha a oportunidade de estar todo mundo muito mais alinhado, muito mais na mesma página. Então, oportunidades como essa continuarão sendo fomentadas aí agora no ambiente online. É isso aí, concordo, legal. Obrigada. Vamos encerrar, pessoal, eu não quero que a gente se estenda, mas, como prometido, a gente tem vários lançamentos de benefícios para vocês, para as startups. Então, a Scarlett colocou um bit.ly, não sei onde está aparecendo isso no vídeo para vocês, mas a gente tem, cara, uma série de bons benefícios para apoiar as startups a reduzirem custos e continuarem prestando um bom serviço, atendendo os clientes para não ter churn. Então, Pulses é uma plataforma de pesquisa de clima, de engajamento de performance de colaboradores. Eles estão disponibilizando aí gratuitamente 60 dias para todas as startups que forem inscritas, que forem associadas da B Startups, mesmo no plano Start, então, de graça. A OMI é uma plataforma de gestão, então, também de forma gratuita está sendo oferecida graças ao benefício e ao acordo que a gente fez com eles. Muito obrigada, vocês também conseguem acessar pelo bit.ly que a Scarlett colocou. A Vi Benefícios também está isentando a taxa administrativa por 90 dias para todas as startups,
tem muito desconto na plataforma deles, eles são justamente uma ferramenta de benefícios aí para os colaboradores. ClickSign é outro benefício muito importante nesse momento, porque é uma assinatura eletrônica com validade jurídica, e eles estão também disponibilizando aí até o final de junho todas as assinaturas gratuitamente para as startups associadas da AB Startups. A Ponte-me, que é de um parceiro nosso, ela também disponibilizou a plataforma completa de ponto, 100% de forma gratuita, pelo período de 6 meses. Então, mesmo que os colaboradores estejam home office, né, que é o caso. Então, você não vai ter nenhum tipo de custo com a marcação de ponto, a Ponte-me. A Tracto, que é uma ferramenta de imagem também, de várias facilidades para vocês conseguirem melhorar ainda mais o marketing digital, então também podem contar com a Tracto. E, por enquanto, nessa live a gente revelou esses novos benefícios, mas fiquem ligados que a gente vai revelar mais ainda nos próximos dias. Estamos trabalhando diariamente nessas parcerias para trazer as melhores oportunidades para as startups. Boa. Querem deixar o último recadinho? Quero sim, só para reforçar que todos os benefícios estão lá disponíveis, esse mais centenas de, somados, alguns benefícios ultrapassam R$1 milhão de oportunidades durante o ano, porém são todos para nossos associados. Então entre lá, abstartups.com.br, associe-se, temos planos desde a realidade gratuita, esses já conseguem consumir de boa parte desses benefícios, então o único pré-requisito para consumir de todos esses e os demais que já temos vocês serem cadastrados, associados, então se torne um associado da AB Startups e faça parte dessa rede que é a maior rede de startups do país. Verdade. Tá certo, pessoal. Fasoli quer falar alguma coisa? Amuri? Fasoli? Só agradecer, quem quiser, contem com a gente, sabem que a gente está super disponível, super aberto lá, só procurar AB Startups e entrar em contato nos nossos canais oficiais ou me procurar também. A gente sempre tenta dar o melhor suporte aí para vocês. Eu queria só fechar também falando que tem uma série de iniciativas que todo empreendedor pode fazer enquanto ele está na crise. A primeira e mais importante delas é ele economizar grana. Então, esses benefícios que você falou, Isa, compartilhem com o CTO de vocês, compartilhem com a pessoa de marketing, compartilhem com a equipe de vendas. Às vezes uma dessas ferramentas a sua equipe usa e está pagando à toa, poderia ter um desconto com a ABS, poderia criar uma conta em uma dessas ferramentas que vai te trazer competitividade e você já pegar esse benefício. Se associar à ABS é gratuito e obviamente que vários planos você vai tendo benefícios diferenciados, mas vale muito a pena compartilhar essa mensagem, porque a ABS está fazendo várias iniciativas para que você possa economizar, para que você possa se conectar, para que você possa oferecer receita, para que você possa passar por essa crise com menos impacto. Então, fica aqui também o meu recado. Muito obrigado aí por ter feito essa live aqui com a gente, por terem participado, e a gente vai continuar entregando mensalmente, semanalmente, diariamente, conteúdo para ajudar as nossas startups associadas e o nosso ecossistema. Diariamente. Pessoal, muito obrigada. Eu coloquei no chat tanto o NPS dessa live, porque a gente gosta muito de escutar vocês, a gente aprende com vocês, e eu também coloquei o convite para a próxima live que vai acontecer na quinta-feira que vem, então se cadastrem lá para já garantir esse horário com a gente, certo? Então, muito obrigada mais uma vez, valeu, galera!